O grande dia chegou e eu vou te explicar nessa análise porque hoje é um grande dia. O Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, meu amigo, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Hoje a gente vai falar exclusivamente do curto prazo só, e olha só, quando a gente analisa aqui Ether barra Bitcoin, ontem eu comentei com vocês que a gente tinha uma possível formação de cunha, ou seja, uma bandeira de alta, e era pra gente ficar ligado tanto no rompimento para cima quanto no rompimento para baixo. A gente fez um rompimento para baixo. Isso daqui é um péssimo sinal para o Ether. Essa movimentação que nós tivemos aqui foi uma movimentação que deu muita oportunidade para o Ether se recuperar. E agora que a gente está vendo esse flush aqui, isso acaba sendo muito prejudicial para o Ether perante ao Bitcoin. Só que saiba que esse flush aqui ele vai nos entregar uma oportunidade. Olha só, para quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe que eu estou bem bearish com o Ether faz muito tempo, né? Quando a gente volta para o meu canal ali, as publicações que eu comecei a fazer para vocês sobre Altcoin Season há 2 meses, mais ou menos, eu começo a falar aqui sobre entenda porque Ether morreu, o pior aconteceu por Ether, e durante esse período a gente acabou tendo uma boa movimentação de alta aqui, que foi a aprovação de ETF. Isso trouxe muita movimentação para o mercado e trouxe muito gás para o Ether. Parece que esse gás ele deu uma cessada nesse momento, mas saiba que esse cessamento desse gás aí ele vai nos dar uma oportunidade. Eu já vou te explicar o porquê que ele vai nos dar uma oportunidade. Mas nesses últimos meses, a melhor decisão que eu tomei foi de concentrar todas as minhas carteiras em Bitcoin. Carteira rumo ao milhão, altamente concentrada em Bitcoin. Carteira da comunidade on-chain, totalmente concentrada em Bitcoin. Minhas carteiras pessoais, totalmente concentrada em Bitcoin. Aquelas altcoins que eu estou exposto são as altcoins que subiram muito forte, inclusive Solana e Radial, por exemplo, que estamos em topo. Nesse momento, são altcoins que eu estou exposto. Aquelas pessoas que durante esse período aqui de desvalorização do Ether ficaram presas em bons projetos, como Matic, por exemplo, essas pessoas estão vendo seu capital degringolando, essas pessoas estão vendo o mercado não se recuperando. Matic, quando a gente pega o QA da Cardano também, nem sei, faz tanto tempo que eu não olho o price action disso daqui, mas certamente se a gente olha, o preço está caindo. Lido, simplesmente na sua formação ali, na sua região de fundo de 2 anos, ou seja, se você está durante 2 anos segurando o Lido sem tradar o ativo, sem vender aqui em cima, e você está simplesmente na região mais baixa, ou seja, durante 2 anos você está no prejuízo. Durante esses últimos meses, pouquíssimos ativos performaram mais do que o Bitcoin. Os ativos que performaram mais do que Bitcoin, por exemplo, foi Solana. A gente vê que Solana performou muito bem aí ao longo desse período. Olha só, está em região de topo, não em região de fundo. Ativo em clara tendência de alta. Quando a gente olha para Radial ali também, Radial performou super bem nesses últimos períodos. Estamos em região de topo também, tendo uma rejeição aqui da resistência do topo anterior pela segunda vez. Enquanto tudo isso está acontecendo, Ether barra Bitcoin, ele está perdendo ali uma região interessante, uma região de fundo aqui, que eu digo, da cunha, da bandeira ali, e ele vai buscar um novo patamar de preço. Isso daqui significa que durante todo esse período, meu amigo, se você tivesse focado a sua carteira em Bitcoin, você teria se protegido muito mais, você teria lucrado muito mais, ou se você tivesse escolhido as altcoins certas para você ter na sua carteira. Aprenda uma lição com tudo isso que aconteceu nos últimos meses. Quem gosta de bons projetos é arquiteto. Nós, investidores, gostamos de dinheiro e ponto final. A gente investe nos ativos que eles têm probabilidade de nos dar retorno, e se Matic não está performando, a gente sai de Matic. Eu tenho algo contra Matic? Não, não tenho. Era um dos ativos que eu tinha na minha carteira antes de eu liquidar as minhas altcoins. E eu falo sobre Matic porque muitas pessoas, muitos inscritos aqui do canal, continuam falando sobre Matic, sobre Lido, sobre ADA, sobre os principais ativos.
que não estão performando nesse momento. Seja estratégico, saiba escolher os ativos certos e sim, tem momento que você tem que estar mais exposto em Bitcoin do que nas altcoins. Quando a gente realmente for ter uma altcoin season, que eu comentei com você que se a gente fizesse um rompimento do Ether barra BTC para cima dessa bandeira de alta aqui, nós teríamos a altcoin season acontecendo. E nós não tivemos esse rompimento, ou seja, não tem altcoin season. E quando a gente olha para isso daqui, mais vale a gente estar investido em Bitcoin do que em Ether, por exemplo. Só que quando a gente começa a olhar para esses fatos que fizeram essa movimentação aqui, a gente teve essa alta por conta da notícia de aprovação de ETF. E aí, quem não é experiente no mercado caiu nessa falácia, provavelmente comprou acreditando que Ether iria ter uma alta infinita, por exemplo, e quando a gente tem a aprovação de ETFs ali, a gente vê exatamente a Grayscale distribuindo bastante Ether ali, por isso que a gente tem uma movimentação de baixa. O que significa aqui com essa distribuição? Significa que a gente vai dar uma limpada no mercado nesse momento, tanto da Grayscale distribuindo, quanto de todos esses players amadores que entraram dentro dessa movimentação. Isso significa que a gente vai ter boas oportunidades no Ether. Ou seja, lá atrás, quando eu falava que Ether tinha morrido e ele passava bem, significava que aquele não era o período para a gente começar a investir em Ether. E agora é o momento que eu começo a olhar para o Ether. Agora é o momento que eu vejo que a gente pode começar a se expor aos poucos dentro desse ativo. Mas saiba que a sua carteira ela ainda deve estar altamente concentrada em Bitcoin. Se você tiver uma exposição superior de 30% nesse momento, considerando Ether e as altcoins, meu amigo, você está vacilando. 70% da sua carteira nesse momento, nos últimos meses, ela deveria estar entre Bitcoin e dólar se você quisesse se proteger um pouco mais. Saiba que a gente tem grandes chances agora de fazer o rompimento dos 72 mil dólares no Bitcoin. Esse rompimento dos 72 mil dólares no Bitcoin, ele vai trazer bastante fôlego, bastante espaço, bastante capital para que a gente tenha Ether performando bem em seguida. Mas o jogo, ele ainda é do Bitcoin. Uma coisa que eu sempre falo para vocês é se prepare antes dos movimentos acontecerem. Hoje é o grande dia de você se preparar para um rompimento do all-time high. E eu vou te explicar isso. E também é um dia para você começar a se preparar em Ether nesse momento. Baixa exposição. Mas olha só, quando a gente olha, por exemplo, para o Bitcoin, ele voltou até 0,382 de Fibonacci. E aqui ele está tendo sinais de compra. A gente ainda não vai considerar esse candle como um candle de reversão. Só no fechamento desse candle a gente vai interpretar ele como um candle de reversão, mas aqui nós já estamos no nosso ponto de compra. Isso porque a gente fez uma retração ali até 0,382 de Fibonacci e inclusive para as pessoas que têm acesso ao relatório de informações privilegiadas, nos últimos dias a gente vem falando no relatório. O cenário está ficando agradável, mas aguarde os momentos para a gente comprar, porque a gente iria ter retração no curto prazo. Para mim, a gente já está entregando essa retração, a gente já está fazendo o nosso pullback ali. Inclusive, eu, nesse momento, olho para esse candle aqui e falo, cara, esse já é um candle de reversão. Mas, por orientação, eu não posso considerar isso um candle de reversão antes que o mercado feche. Eu ainda tenho 1 hora para esse candle aqui fechar. Assim que ele fechar, aí sim eu posso considerar um candle de reversão. Quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que claramente o Bitcoin ele está com gás para ele poder fazer o seu rompimento do all-time high. E isso a gente vê por conta das métricas on-chain também. A gente voltou no custo do investidor de curto prazo aqui. Esse é um ponto que o mercado ele vai se definir se ele realmente vai buscar esse novo all-time high agora ou se a gente vai vir para baixo. Obviamente, se a gente não se segurar aqui e a gente começar a entrar abaixo da média de 200 períodos, que é essa linha azul aqui, voltar abaixo do custo do investidor de curto prazo, muda completamente o cenário. A gente para de olhar para o rompimento do all-time high e a gente vai olhar para outras posições, por exemplo.
Mas nesse momento eu vejo que nós estamos no dia perfeito para a gente olhar para Bitcoin, porque a gente voltou no custo do investidor de curto prazo, a gente voltou na retração de Fibonacci, a gente voltou em alvos que a gente vem acompanhando dentro do relatório de informações privilegiadas, e inclusive, se você não está dentro do relatório de informações privilegiadas, você está de brincadeira na tomateira. Porque todos os dias o Fernando e eu estamos analisando o mercado e ditando qual que será as próximas movimentações nas próximas 24 horas, por exemplo. Todos os dias da semana você recebe o relatório ali, inclusive você pode até receber um resumo no seu WhatsApp ali, para que você saiba como se posicionar, quais são as direções que o mercado vai tomar. Se você quiser participar do relatório de informações privilegiadas, por menos de R$ 1,35 por dia, você consegue essas informações. Só clicar no primeiro link que está aqui na descrição e você vai cair em uma página, e nessa página eu vou te explicar como que funciona o relatório. Mas quando a gente olha para tudo isso daqui e a gente acompanha as carteiras de Bitcoin nesse momento, elas estão altamente acumulando. A gente está vendo as principais carteiras comprando nesse momento. A gente tem uma diminuição drástica da pressão de vendas nesse momento e a gente começa a ter uma pressão de compra. Inclusive carteiras de baleias, por exemplo, que eram as carteiras que estavam constituindo muita pressão de venda nos topos aqui, ó, carteiras acima de 1.000 bitcoins. Veja como a gente teve grandes distribuições nesse período e grandes distribuições nesse período aqui também, elas pararam de vender, ou seja, a gente teve um alívio do mercado nesse momento. Com esse pullback que nós entregamos dentro do curto prazo, eu fico muito bullish nesse momento com o Bitcoin. E nesse momento, para mim, é o dia que a gente começa a ter os sinais de entrada no mercado. A gente bateu os 53 mil dólares e aquelas pessoas que gostam de pegar a faca caindo para depois falar para todo mundo, eu comprei no preço mais barato, elas tentaram comprar o Bitcoin ao longo desse período e possivelmente elas colocaram ordens ali e conseguiram comprar Bitcoin em 55 mil dólares. Eu não sou esse player, eu sou o player que espero zonas, espero sinais, espero confirmações para que a gente possa entender exatamente qual que é a direção do mercado. A gente tem o curto, o médio e o longo prazo. Cada time frame a gente vai tomar uma decisão diferente. Se a sua carteira é de longo prazo, você olha para alguns indicadores específicos. Se a sua carteira é de médio prazo, você olha para outros indicadores. Se a sua carteira é de curto prazo e o objetivo do relatório de informações privilegiadas é falar sobre o curto prazo, você olha para métricas específicas. Hoje nós estamos fazendo um pullback dentro do curto prazo com uma saúde boa no médio e longo prazo. Isso significa que hoje a gente tem oportunidades diante da nossa frente. Obviamente, a gente tem que saber se preparar, a gente tem que construir estratégias, tá? Estratégias de entrada, por exemplo, porque a gente tem dois alvos abaixo ainda dessa região. Que é o alvo de 0,5 de Fibonacci em 52 e o alvo de 0,618, que é o 61. Eu acredito que a gente vai voltar nesses dois alvos. Se a gente construir um candle de reversão aqui, acredito que não. Como eu sempre falo para vocês, a gente espera o candle de reversão acontecer, que a gente vai entender qual que é a zona de Fibonacci que vai nos dar a maior probabilidade de reversão. Por exemplo, para mim, a gente já tem um alto potencial disso ser construído aqui. Então, eu vejo que a gente tem oportunidades aí diante da nossa frente. Quando a gente fizer exatamente o rompimento do Bitcoin aqui de all-time high, a gente não vai ter muito espaço para subir durante um longo período. Afinal de contas, setembro vai ser um mês que a gente vai ter travamento das movimentações de alta nos mercados. Eu já comentei isso daí com você sobre a redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Quando a gente olha para o time, para o espaço que nós temos aí, a gente pode traçar um alvo para essa movimentação de alta, por exemplo, nesse momento, e entender até que região o Bitcoin ele teria espaço para fazer o rompimento do all-time high e buscar. A gente tem resistências ali entre 80 e 84 mil dólares no Bitcoin, então eu enxergo que a gente tem espaço para subir até setembro, mais ou menos dentro dessa região. Eu não sou o cara que gosta de cravar data, muito menos preço, então eu não vou falar para você que a gente vai subir até 80 mil dólares em setembro. Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente tem um espaço para poder subir. Esse espaço, esse rompimento do all-time high no Bitcoin, ele vai trazer muito ânimo para o mercado cripto. E como a gente teve a aprovação de ETF de Ether, a gente vai ver um interesse institucional ao longo desse período. Nesse começo, a gente vai ter a pressão de venda
da Grayscale. A partir do momento que cessar essa pressão de venda, a gente vai ter movimentações de alta no Ether. Por conta disso, por conta do rompimento, por conta do ETF ter sido aprovado e por conta da Grayscale estar distribuindo nesse momento, vendendo nesse momento, essa é uma boa oportunidade para a gente começar a olhar para esse ativo. Mas lembre-se, baixa exposição nesse ativo. 70% das nossas exposições elas devem estar em Bitcoin nesse momento e a gente vai continuar dessa maneira até que a dominância do Bitcoin ela mostre que ela será revertida, onde o Bitcoin ele vai começar a entregar dominância para outros ativos. Quando isso acontecer, a gente olha para todos os ativos, a gente olha para Matic, a gente olha para Aave, a gente olha para IDO, a gente olha para Cardano, a gente olha para todos os ativos. Mas, enquanto isso não acontecer, você deve olhar para Bitcoin e as altcoins que estão performando melhor do que o Bitcoin. Qualquer coisa que não esteja performando melhor do que o Bitcoin, você está deixando dinheiro na mesa. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você não está no relatório de informações privilegiadas, o link está na descrição. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!